Queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 27. Atos, capítulo Atos capítulo 27. Nós vamos dar uma refletida de forma geral nesse capítulo, mas eu queria ler com você aqui, destacar um versículo específico, para que a gente possa partir para essa nossa reflexão aqui. Atos capítulo 27, nós vamos ler a partir do verso 22. Todo mundo encontrou? Atos 27? Atos 27, a partir do verso 22, o texto bíblico diz o seguinte: mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos os que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus que tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a gente pode ler e pode aprender com ela nesse tempo. Somos gratos por tudo que o Senhor já fez e temos a convicção de que continuará fazendo nas nossas vidas. E que o Teu Espírito nos ajude agora a aprender da Tua palavra. Nós oramos, gratos, no nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem conversado nas nossas lives, aí já há algumas semanas a gente tem extraído algumas lições importantes do livro de Atos. E a gente começou lá no capítulo 1, vendo sobre como as convicções daqueles irmãos, a convicção daquela igreja os mantinha firmes, independente das dificuldades, de tudo aquilo que eles enfrentavam. A gente começou analisando essas convicções, né? Eles tinham convicção de que Jesus estava vivo, de que Jesus havia ressuscitado, tinham convicção daquilo que eles eram e representavam como igreja, tinham convicção da missão que eles tinham, e tudo aquilo os impulsionava e os impulsionou ao longo da história para enfrentarem as coisas que eles enfrentaram. E o que nós vamos vendo ao longo da leitura do livro de Atos é que foram muitas as lutas, foram de fato muitas as adversidades que eles enfrentavam. Na semana passada, a gente se debruçou especificamente sobre um episódio onde eles se reúnem para orar, para pedir coragem. Nós vimos que os apóstolos, depois de um momento difícil de terem sido presos, passaram a noite na prisão, foram questionados, foram ameaçados pelas autoridades judaicas, e a ameaça basicamente era: se calem, parem de pregar o evangelho, fiquem quietos, fiquem na sua, né, parem de pregar e que tudo vai ficar bem. Mas eles sabiam que eles não podiam se calar, eles sabiam que eles não podiam deixar de pregar o evangelho. Por isso, quando eles voltam para casa, quando eles voltam a se encontrar como igreja, a gente vai ver no texto bíblico que eles se reúnem para orar e para pedir a Deus por coragem. Oram pedindo ao Senhor que os revista de coragem para que eles possam continuar pregando, para que eles pudessem enfrentar aquilo que estava além das forças, além da capacidade que eles tinham. E muitas eram as circunstâncias que eles enfrentavam, que eram inevitáveis para eles, não havia nada que eles pudessem fazer para mudar aquilo, e eles oram pedindo a Deus por coragem. E você quer saber de um negócio? Quando eu vou continuando a leitura de Atos, e a gente está fazendo uma leitura nova do livro de Atos agora, porque a gente está seguindo nos estudos do Observatório, estudando o livro de Atos,
Depois que esse negócio da coragem me veio à cabeça e eu enxerguei essa oração por coragem, às vezes a gente faz uma leitura do texto e algumas partes que a gente nunca tinha chamado tanta atenção, parece que saltam aos nossos olhos, parece que por todo canto que eu olho no livro de Atos eu vejo gente falando de coragem. Eles pregavam corajosamente, eles estavam o tempo todo encorajando uns aos outros. Diversas vezes a gente vai ver o texto de Atos falar sobre como os apóstolos, os discípulos tinham essa preocupação de encorajar os novos crentes para que eles permanecessem firmes. A gente chega em situações onde nós vamos ver Paulo, ele tinha acabado de levar uma surra. Ele tinha acabado de levar uma surra das autoridades e ele volta, e quando ele se encontra com os irmãos da igreja, o texto vai dizer que ele passa a encorajar aqueles irmãos para que eles continuassem firmes. A coragem era um negócio que transbordava no meio daquela igreja. Eles oraram por coragem e de fato Deus os encheu de coragem. Não tinha circunstância, não tinha autoridade, não tinha perseguição, nada que os fizesse abalar diante daquela necessidade que eles tinham de pregar o Evangelho, de falar de Jesus e de impactar a vida das pessoas, que era a missão que Jesus tinha deixado para eles. Só que essa coragem, ao mesmo tempo que os impulsionava e os mantinha pregando o Evangelho, também fazia com que os problemas fossem aumentando, as lutas fossem aumentando. A cada pregação, a cada vida transformada, a cada cidade que eles chegavam, a cada povoado que eles transformavam, a perseguição aumentava. E a gente vê uma comunidade que passa a ser perseguida por todos os cantos. Quando as autoridades religiosas, por exemplo, ficavam sabendo que Paulo estava numa determinada cidade, nós vamos ver o texto dizer que eles se deslocavam para aquela cidade para poder chegar lá, criar um alvoroço, começavam a falar mal deles para que a cidade não desse ouvidos à mensagem. Por consequência disso, várias vezes eles foram presos, foram açoitados. Paulo chega a ser apedrejado e é largado na porta da cidade, porque eles acharam que ele estava morto. Deram Paulo como morto e largaram ele ali de fora da cidade. E eu acho muito interessante nesse texto, porque o texto diz que depois que eles foram embora, os irmãos da igreja encontraram ele, e ele então se levanta, e o texto diz que ele volta para dentro da cidade. Ele volta para a mesma cidade que tinha acabado de apedrejá-lo. O texto de Atos transborda de coragem, transborda de ousadia. Um povo que amava Jesus, que tinha convicção do seu relacionamento com Cristo e que não conseguia, eles não eram capazes de se calar e de deixar de pregar o Evangelho. Aquela oração por coragem foi mais do que respondida. Deus os encheu de coragem. E aqui, no capítulo 27, no texto que hoje eu quero tirar algumas lições com vocês, a gente vai ter um episódio conhecido, eu imagino que você tenha na sua cabeça alguma memória desse episódio, mas é um momento onde Paulo está sendo levado para Roma, e eles passam então por um naufrágio. O barco onde eles estavam naufraga. Paulo estava preso, num dos tantos episódios em que ele esteve preso. Acontece que Paulo, ele tinha nacionalidade romana, ele era cidadão romano, e nessa prisão específica, ele invoca a sua nacionalidade, ele invoca o seu direito de ser romano, para evitar que fosse condenado por aquelas autoridades daquela cidade em que ele estava. Ele fala: não, eu sou romano, eu sou cidadão romano, eu exijo um julgamento, César tem que me ouvir, eu tenho que ser julgado em Roma. E assim ele tinha esse direito, e de fato ele é levado para Roma para que pudesse então fazer o julgamento. Mas o texto bíblico vai nos mostrar então que essa viagem, ela acontece de uma forma muito difícil, e ela já começa de forma equivocada. O texto bíblico vai dizer então que eles zarparam para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados debaixo da tutela de um oficial romano chamado Júlio. Ele era capitão daquele regimento ali imperial, e ele coloca esses prisioneiros dentro de um barco, e ali eles vão então com destino a Roma. Mas havia um problema, e era bem conhecido daqueles que moravam ali. Havia uma questão de clima, de tempo. Não era uma época boa para se navegar. Estava chegando uma época muito conturbada,
e Paulo sabia disso, sabia que naquela época do ano era muito perigoso navegar. Ele chega a dizer e a alertar para que eles não fizessem aquela viagem naquele tempo, para que eles ficassem ali, para que eles fossem depois. Mas aquele oficial romano não dá ouvidos, eles então entram no barco e começam a seguir a sua viagem, a sua perigosa viagem, que daria errado de várias formas diferentes. E aí, eu quero te convidar para acompanhar, olha o que o texto vai relatando para a gente. Eles vão passando por várias cidades, eles vão navegando vagarosamente por vários dias, é o que o versículo 7 vai nos mostrar. Depois de muitas dificuldades, eles se aproximam de uma cidade chamada Cnido, e por causa de muitos ventos que eles estavam enfrentando ali, eles acabam sendo levados para o alto mar. E assim eles vão e vêm, eles estão tentando navegar pela costa, batia um vento muito forte, eles não conseguiam controlar, baixavam então as velas, deixavam que a correnteza levasse, e assim foram passando vários dias, vários e vários dias de tempestade. Uma tempestade que começa aparentemente inofensiva, de repente toma conta daquela viagem, e são dias e dias de muito mau tempo que eles enfrentam. Aquele vento, como eu disse, que tinha começado de forma muito suave, agora passa a dominar aquela viagem e determinar os rumos que aquele barco tomava. Eles tentam desviar, o texto é muito detalhista nessa questão, vai dizendo sobre como eles tentavam passar às vezes por trás de uma ilha para tentar pegar um lugar com menos vento, ou passam por um lugar ou outro, se aproximam da costa, voltam para o mar. Mas o que mais me chama a atenção é quando lá no texto, mais à frente no texto, ele vai dizer, olha, verso 18, pula para o verso 18 aí, pega a sua Bíblia, pula para o verso 18, acompanha comigo aí. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga no mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até perdermos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: Senhores, os senhores deveriam ter me dado ouvido no princípio e não ter deixado bons portos, teriam evitado todo esse prejuízo, toda essa perda, mas tenham bom ânimo. E aí ele diz o texto que nós lemos: esse navio não vai afundar, porque um anjo de Deus já tinha anunciado para Paulo que eles naufragariam, aquele navio iria naufragar, mas aquele anjo também tinha dito para Paulo que nenhum deles iria morrer. E pelo simples fato de que Deus tinha um propósito com aquilo, Deus tinha um objetivo. Paulo tinha que estar diante das autoridades romanas. Era a vontade de Deus que Paulo chegasse a Roma, e porque essa era a vontade de Deus, eles permaneceriam vivos. Mas aquela viagem segue. A gente acha que a viagem já está... Você consegue se imaginar dentro de um barco? Eu não consigo me imaginar nessa situação, porque eu nunca entrei num barco. Eu não sei como é estar num barco. Mas eu sei que às vezes eu fico enjoado andando no banco de trás de carro. Eu não sei se você já passou por isso, ficar enjoado andando no carro. Mas eu já fiquei enjoado andando de carro. Eu não consigo imaginar, depois de 3, 4, 5 dias, sambando num barco de um lado para o outro. Não dava mais para ver o céu, os céus todos cobertos, ninguém via mais o sol, ninguém via mais as estrelas. Muitos momentos eles não tinham noção de onde eles estavam. Isso era tempestade. E aí, nós vamos ver no verso 27, que o relato continua dizendo que por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para outro do mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Depois de 14 dias, sendo levados de um lado para o outro, nessa tempestade, onde ninguém via céu, onde ninguém via sol, estrela, nem nada, eles têm a impressão de que eles viram terra ali por perto, e eles tentam de alguma forma se aproximar, mas eles estão com medo, porque eles mediram e viram que a profundidade do mar tinha diminuído muito. Eles estavam com medo de ficar encalhados num banco de areia ali.
E aí, nessa conversa e nesse medo todo, Paulo insiste e lembra a eles aquilo que ele já tinha dito, que eles permaneceriam bem. Os marinheiros queriam saltar do navio. A equipe, a tripulação, eles tinham um barco, um bote, que eles rebocavam junto com o navio principal, e a vontade daquela equipe era descer até esse bote para tentarem se salvar. E os prisioneiros que se lasquem. E aí Paulo diz para eles: olha, se vocês descerem, aqueles que descerem, que entrarem nesse bote, esses vão morrer. Se quiserem ficar vivos, precisam permanecer no navio. Deus já tinha dito que todos aqueles que estivessem no navio permaneceriam vivos. E Paulo então faz esse alerta, eles permanecem ali dentro do barco, e o texto vai nos mostrar que Paulo insistiu para que eles comessem. Vamos pular lá para o verso 33. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. E ele disse para eles o seguinte: olha, de tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas. Por favor, comam alguma coisa, para o seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Em seguida ele tomou um pão, deu graças a Deus e na presença de todos partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram, começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. 276 pessoas, há dias numa tempestade, desesperados, sem comer. E diz o texto que depois que eles se alimentaram, eles aliviaram o peso do navio mais um pouco, jogaram mais coisas fora, jogaram a carga de trigo fora, até que por fim, depois de tudo, aquele barco de fato ele encalha num banco de areia, eles não conseguem sair dali e aquele barco acaba naufragando. Alguns conseguem se salvar nadando, outros se agarram em pedaços de madeira, pedaços que boiavam dos restos do navio, tábuas e pedaços do navio destruído, e eles chegam, e o texto bíblico no verso 44 termina dizendo que assim todos chegaram à praia em segurança. Todos chegaram à praia em segurança. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra, obrigado porque a gente pode ler e podemos aprender com ela. Nos permita extrair desse texto lições que sejam preciosas para a nossa vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, por que eu contei essa história toda, uma história tão grande, tão detalhista, para que a gente pudesse pensar aqui agora? Eu acho que tem algumas lições muito legais que a gente precisa extrair, podemos extrair desse texto, e eu quero tirar elas aqui com você nesse momento. Umas 2 quartas-feiras atrás, o pastor Rumi já fez uma mensagem muito legal, falando sobre lições da tempestade, pegando os momentos e as tempestades que Jesus havia enfrentado com os discípulos no barco, e eu não quero me aprofundar nas coisas que ele já tinha destacado nessa mensagem, quero extrair outras questões com você aqui, e a primeira coisa que é muito óbvia, que todo mundo sabe, mas que com muita frequência a gente se esquece, é de que as tempestades nos surpreendem. As tempestades nos surpreendem. Acontece, a vida é assim, a gente é pego de surpresa às vezes, e quando a gente menos espera, as tempestades estão ali. Eles estavam no barco, aquelas autoridades estavam seguras, eles achavam que era o melhor a fazer, apesar dos alertas, e a viagem no começo até que seguia bem. O texto faz questão de deixar claro que aquele vento que parecia suave no começo, de repente ele se torna numa tempestade, e muitas vezes assim a gente é surpreso, somos surpreendidos com as tempestades. Enquanto as meninas conversavam aqui, acho que a Mariana mencionou o fato de que ninguém esperava, a gente foi pego de surpresa, né? Estávamos tudo bem, estávamos todos caminhando bem, até que de repente o mundo explodiu, né? Tudo parou, as relações mudaram, os nossos encontros mudaram, tudo mudou, e essa tem sido uma tempestade que tem esticado, né? Já estamos aí há 7 meses, fazendo 8 meses de tempestade, horas intensas. Agora parece que as coisas estão começando a aliviar, parece que a gente consegue vislumbrar um raio de sol, mas ao mesmo tempo a gente já começa a ouvir conversa de que em outros lugares a tempestade está piorando, e a gente já se vê inseguro de novo, vai chegar de novo aqui.
O fato é que as tempestades nos surpreendem, elas fazem parte da vida e a gente nunca deve se esquecer disso. Mas apesar de sermos surpreendidos por ela, temos que nos lembrar de que elas podem até parecer infinitas, mas não são. Não são. Talvez em alguns momentos da vida você olhe para os problemas e a gente olhe para essas circunstâncias e pense, cara, esse negócio nunca vai acabar. Parece que esse negócio não tem fim. Eu sei que para mim, em alguns momentos, essa era a sensação, não é possível que esse negócio não acaba logo. No começo, 1 mês, 2 meses, culto online, você está descobrindo umas coisas novas e tal, novas habilidades. Tem a sua novidade, né? No começo tem uma cara de férias, não é? Então, estou em casa, vamos descansar. Mas depois de 2, 3, 4, 5, 7 meses, parece que o negócio não acaba, mas precisamos lembrar que por mais que as tempestades pareçam infinitas, elas não são. Uma hora acaba, uma hora a tempestade vai passar. Eles já estavam há dias sem enxergar, sem ver o céu, sem ver o sol. Mas uma hora aquela tempestade cessou. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente tem dificuldade de perceber isso, de tomar consciência disso, mas nunca se esqueça de que uma hora acaba. Uma hora esse momento que a gente está vivendo vai acabar, uma hora a gente vai poder estar apertado de novo no porão, dando um abraço que cura no final do culto, né? A gente vai poder voltar a passar a gripe uns para os outros. Eu brincava que depois que começou a pandemia, eu nunca mais gripei, é incrível. E as minhas gripes eram sempre de segunda-feira. Era sempre de segunda-feira, eu só pegava gripe na igreja. Todo domingo, toda vez que eu gripava, eu pegava alguma gripe e era na igreja, não tinha jeito. Era alguma mão apertada, eu voltava, segunda-feira era o dia da gripe. Depois da pandemia, nunca mais. O fato é que a gente talvez ache que o negócio não vai acabar, mas vai ter fim, uma hora a gente vai poder voltar a conviver com proximidade. Talvez você, eu sei que, talvez você não, mas eu sei que muitas pessoas estão aflitos com esse tempo. Já não suportam mais a distância, já não vê a hora de poder abraçar alguém, e tem sofrido de verdade, tem sofrido com ansiedade, tem sofrido com medo, mas não se esqueçam de que uma hora passa, e vai passar, não existe tempestade infinita, uma hora a tempestade vai acabar. Não perca a esperança, não perca, entender que essa tempestade uma hora passa, e entender que nós estamos com Jesus, nos dá coragem. Não perca a esperança, não perca. Paulo insiste para que eles mantenham esperançosos, ele fica o tempo todo tentando motivar a tripulação, tentando motivar aquelas pessoas que estavam ali, e olha que ele era o prisioneiro, e ele dizia para eles, para que eles mantivessem a esperança, mantenham a esperança, porque vai passar. Uma outra lição importante, compartilhem coragem, compartilhe a coragem. Talvez nesse tempo você não seja daqueles que estão aflitos, talvez você está bem tranquilão, talvez isso não te abalou. Se esse é o seu caso, compartilhe coragem, encoraje os outros, anime os outros. Eu acho muito legal olhar para Paulo ao longo do livro de Atos, que todo o tempo ele estava apanhando, ele estava sofrendo, ele estava levando no lombo, e ele estava motivando as pessoas, permaneçam firmes, sigam firmes, não desistam. Ele compartilhava a coragem. A gente precisa resgatar também esse hábito de encorajarmos uns aos outros. Se você vê alguém perto de você, que precisa ser encorajado, compartilhe a coragem que nós encontramos no Senhor, compartilhe. A tempestade pode ser longa, se alimente. Essa é uma outra lição preciosa, e eu acho muito curioso que Paulo tenha que chamar a atenção do povo para falar, cara, coma, se já estão há semanas sem comer, vocês precisam se alimentar, mantenham-se alimentados. Às vezes, em meio à tempestade, que parece ser infinita, a gente fica tão imerso em tudo que nos cerca, que se a gente não prestar atenção, a gente para de se cuidar, a gente para de se alimentar. O desespero toma conta de uma forma tão intensa da nossa cabeça, do nosso coração, que a situação fica pior ainda, porque simplesmente a gente largou tudo e paramos de nos alimentar. Quantas pessoas abandonaram a sua relação com Deus nesses dias? Pararam de ler a Bíblia, pararam de orar, pararam de buscar, pararam de adorar o Senhor.
E ninguém tem essa desculpa de falar, não, mas é porque a igreja está fechada, porque a igreja é o lugar onde a gente vem para fazer essas coisas juntos. Mas deveríamos fazer todas essas coisas sozinhos também. Que as tempestades nunca sejam motivo para que a gente pare de se alimentar do Senhor. Parar de buscar ao Senhor. Continue se alimentando, continue se cuidando. A gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai ter que viver dessa forma. Continue se cuidando. Talvez você largou a mão da vida, parou de fazer tudo, entregou os estudos, entregou os pontos no trabalho, já não tem mais motivo já não enxerga mais razões para cantar uma bela canção. Continue a trabalhar, continue a se alimentar. A tempestade pode ser longa, e se for longa, é mais um motivo para que você permaneça forte e alimentado. O naufrágio pode não ser o fim de tudo. Quando a gente está na tempestade, a gente fala muito de tempestade, a gente sempre espera que a tempestade termine em calmaria. E a gente sempre imagina o final da tempestade com o barco navegando em águas tranquilas rumo ao porto seguro. Mas o que a gente vê aqui era uma viagem e uma tempestade que estava fadada a uma fatalidade. A resposta de Deus às orações e aquilo que eles viviam aqui não foi o parar da tempestade. O naufrágio foi a resposta, foi a ação final dessa história. Mas ainda assim, o naufrágio não foi o fim para Paulo. Não foi o fim para aqueles homens que estavam ali. Tem momento na vida que a sensação de que a gente tem é que o barco naufragou mesmo, que a tempestade foi tão grande que o barco afundou, deu errado, deu ruim. E acontece. Nem sempre todas as tempestades irão se acalmar no tempo que gostaríamos, como gostaríamos, e o nosso barquinho vai sair navegando feliz e saltitante até o porto. Em algumas circunstâncias a gente vai ter que nadar, o barco pode naufragar, talvez você beba aí uns goles d'água, mas ainda assim, nós nunca devemos nos esquecer de que Deus, Ele está sempre no controle. Deus, Ele está sempre no controle. Lá atrás, Ele já tinha dito a Paulo que o barco iria naufragar, mas ele iria chegar em Roma. Chegar em Roma era o destino que Deus tinha traçado para ele, e assim iria acontecer. Nunca se esqueça de que Deus está no controle, mesmo nas tempestades maiores, mesmo que elas pareçam infinitas, e mesmo que o barco tenha naufragado, e você olha para a sua vida e você fala, deu tudo errado, tudo foi por água abaixo. Deus continua no controle. E os planos que Ele tem, e os planos que Ele traçou, esses nunca serão frustrados. E isso nos mantém esperançosos, mesmo quando estivermos nadando para salvar a nossa vida. Mesmo que você talvez esteja abraçado no mar, num pedaço de tábua, no que sobrou do barco que você estava, ainda assim, nós podemos confiar e saber que Deus cumpre, sempre cumpriu e vai continuar cumprindo a sua vontade, porque Ele está no controle. É isso que a gente vai cantar agora. E é isso que eu quero te convidar a declarar com essa canção. Uma música de esperança, uma música de entrega e de entendimento de que Deus, Ele de fato está no controle de tudo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar colocando diante de Deus as nossas vidas. Eu quero te convidar a pensar sobre o que você tem vivido aí, sobre o que você tem enfrentado. Em que fase da tempestade você tem se achado aí? Talvez, como foi para Paulo e para aqueles que estavam no barco, a sensação de que você tem é que o barco já naufragou. Mas nunca se esqueça de que Deus continua sempre no controle. Deixa eu orar com você, feche os olhos, vamos buscar o Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra, obrigado porque nós podemos ler e podemos aprender com ela. E que de fato, a
cada dia o Senhor nos ensine a confiar e a depender do Senhor. Lembrando-nos sempre de que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as circunstâncias, e que não existe tempestade, por maior que pareça, por mais adversas que pareçam as circunstâncias, não existe tempestade que seja capaz de frustrar os teus planos. O Senhor sabe aquilo que cada irmão meu aqui tem enfrentado. Sabe das lutas, sabe das dores, do sofrimento, da ansiedade, do medo. Sabe, Pai, que para alguns a sensação é de que há meses não vem o sol. Mas que possamos nos lembrar de que o Senhor está no controle e que possamos experimentar isso nas nossas vidas. Renova a nossa coragem, renova o nosso ânimo, a nossa disposição para continuarmos firmes, convictos no Senhor, e que sejamos guiados pela Tua mão poderosa até o destino que o Senhor traçou e determinou para nós. Oramos, Pai, gratos pelo Teu poder que se manifesta nas nossas vidas, gratos porque sabemos que podemos depender e confiar no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.